Declaro aberta a 40ª sessão ordinária do 4º período legislativo. E solicito ao primeiro secretário que faça chamado dos senhores vereadores. Boa noite a todos. Vereador é o senhor Gilmar Moretti. Vereador Celso dos Santos Berlato. Presente. Vereador Cláudio Finta. Presente. Vereador Edgar Eiper. Presente. Vereador Jonei Cícero Morosini. Presente. Vereador Jane Tribes presente. Vereador José Gotardi. Vereador Wagner Joel Siepli. Vereador Wilson Gengessner. Fica suprimida a leitura da ata da sessão anterior, a qual declara aprovada, de conformidade com o regimento interno, facultando aos senhores vereadores o direito de manifestação até a próxima sessão. Solicito à assessora administrativa que faça a leitura das correspondências recebidas no pequeno expediente. Ofício número 4.278, do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, endereçado ao presidente da Casa. Senhor presidente, cumprimentando-lhe, vimos solicitar para que seja incluída na Lei Orçamentária Anual 2017 do vosso município o repasse financeiro destinado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina, CIS-Nordeste, cujo valor anual totaliza a importância de R$ 165.639,60, sendo 90 centavos per capita, tendo como base a população estimada do IBGE de 2016 de 15.337 habitantes. Conforme a portaria 860, de 12 de dezembro de 2005, orienta-se ao município consorciado que utiliza a modalidade de aplicação 71, o elemento 70, despesa orçamentária relativa ao rateio das despesas, decorrente da participação do ente federativo em consórcio público, instituídos no termo da Lei 11.107, de 6 de abril de 2005. Atenciosamente, Ana Maria Groff Jansen, diretora executiva do CIS-Nordeste. Da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, convite. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Gelson Merício, convida para a sessão especial comemorando um século de história do Banco do Brasil em Santa Catarina, a realizar-se no dia 7 de novembro de 2016, às 19 horas, no plenário deputado Osni Regis, nesta Assembleia Legislativa. E ofício da Proplante solicitando o espaço do plenário desta Casa para o dia 8 de novembro de 2016 para seus associados, a partir das 19 horas. Assinado por Cris Elton Turek, presidente da Proplante. São essas as correspondências, senhor presidente. Agradeço à assessora pelas leituras. Fica concedido o espaço desta Casa, conforme solicitado pela Proplante. Encaminhe as correspondências ao arquivo. Ainda no pequeno expediente, questiono a assessora administrativa se há vereador inscrito. Não existindo, passamos ao grande expediente. E, mediante sorteio, concedo o uso da palavra ao vereador Edgar Eiper. Senhor presidente, senhores vereadores, e agora eu vou tentar ver aqui se eu consigo achar os nomes dos presentes. Tem o Gerson, que chegou agora há pouco. E nós temos o Natalício, né, que é o nosso mais assíduo frequentador aqui. O Donato Larsen, o Donizete Larsen, o Durildo Leitold, o Luiz Sepli, o Darley Starosky, o Alaor Duarte, o Ernesto Felipe Brunk, nosso sempre prefeito, né, Ernesto? O Kutcha, o Loriano Rogério Costa, o Manfredo Hinkelteich, com toda a família, né, a Marli e o Maicon, o Alberto Fernandes, querido amigo Borracha, o Alisson Siqueira, o Idinei Mocua. Eu acho que eu esqueci algum, né? Tá aí o nosso vereador eleito, o nosso sempre
lembrado pelo esporte em Curupá, não é? Espero que você consiga fazer um bom trabalho, não é? O nosso amigo Beto Maia que está aí. Então, gente, se mais alguém eu por acaso esqueci, por favor, comece, se manifeste agora ou cale-se para sempre. Pois é, gente, é o seguinte, o assunto continua sendo o do Colégio São José. Eu vi aí, na verdade eu não li, até pedi que aqui me desse o jornal. Pois é, teve uma notícia que saiu no jornal de que já estaria tudo resolvido com a municipalização da Escola São José. Na verdade não é bem assim, não é? O jornalista ele acaba escrevendo mais ou menos o que bem entende. O que está acontecendo é o seguinte, nós tivemos uma reunião na ADR no dia 31 de outubro sobre a municipalização, mas na verdade era uma reunião da ADR muito importante, porque ela também é sobre ações de governo. Então, uma vez por ano, o secretário de Estado está na ADR, antigamente era SDR, né? A Secretaria do Desenvolvimento Regional. Agora, a ADR significa Agência de Desenvolvimento Regional. Então, estava lá o Chiudini, que é o secretário de Estado, nos dá conta de todas as ações do governo para o ano que vem. É uma reunião extremamente importante, em que a gente fica sabendo do que o governo pretende, dos convênios que são possíveis, das ações que podem se pleitear, das verbas que podem se buscar. E nós tivemos lá, estava presente o Carlos Chiudini, o Tamanini, o Laírton Miller, o Ed, eu, o Lionel Floriani, que é o secretário, né, de Desenvolvimento Regional, o Jean, aqui eu não sei o sobrenome do Jean, Chiloma, isso, o Jean Chiloma, o Otavino Pamplona, o Luciano Cani, o Arno Neubert, o João, que é o nosso próximo prefeito, a Diana Zaidel, a Maristela Bresolim, a Deise Riveles, o Cláudio Rohr, a Terezinha Rodrigues, a Iserlene Cedolo, a Cristiana Silstoff, que é a secretária, né? E o Nelson Baninski. Nessa ocasião, gente, foi protocolado uma carta de intenções, que eu até posso dar uma lidinha aqui, que a Prefeitura Municipal, o Prefeito Municipal de Curupá, protocola junto ao Estado, dizendo o seguinte: vimos através da presente informar o Governo Estadual e em especial a Secretaria de Estado de Educação que o município de Curupá possui interesse em realizar o processo de municipalização da Escola de Educação Básica São José. Justifica-se a presente intenção em razão de que fora informado a comunidade de que esta escola está em vias de ser fechada e, consequentemente, seus alunos e servidores relocados em outra unidade educacional. Porém, essa administração e a comunidade entendem que o fechamento não é viável, já que este colégio possui identidade histórica e cultural na área de ensino há 87 anos em nosso município. Para tanto, esta administração frisa o interesse no processo de municipalização, a fim de assegurar o atendimento aos alunos da presente escola, bem como em manter em regime de gestão compartilhada os servidores efetivos lotados neste educandário. Veja que é muito importante esse item aqui, bem como manter em regime de gestão compartilhada os servidores efetivos lotados neste educandário. Colocamos-nos assim à disposição para as tratativas necessárias quanto à intenção apresentada e aguardamos o retorno do pleito, entendendo de sua importância e urgência, vista a organização do ano letivo de 2017 e, especialmente, a tranquilização da comunidade referente a esta problemática. Assinam, sem mais para o momento, e certos do vosso atendimento, reiteramos nossos protestos de estima e apreço.
ao senhor Leonel Pradi Floriani, que é o secretário executivo, ao senhor Eduardo Deschamps, que é o secretário de Educação, com cópia aos pais, alunos, funcionários e à comunidade em geral da Escola de Educação Básica São José, Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Corupá, a SIAC, a Câmara de Vereadores e também ao futuro prefeito João Carlos Gotardi. E a senhora Cristiana Poltronieri Silstoff, que é a gerente de educação da ADR de Jaraguá do Sul. E primeiro a 9º ano do ensino fundamental. Aqui estão a relação dos profissionais efetivos. Ana Glória Raldi, que é professora de língua portuguesa, Cláudia Rohr, professora de educação física, Deise Riveles, professora de 1º e 5º ano, Eva Zatur, professora de 2º anos, Giancarlo Radins, professor de 1º e 3º anos, José Gianese Neto, ATP, o que significa? Assistente técnico pedagógico. Assistente técnico pedagógico, obrigado. Kerlin Aparecida Haslinger, dos Santos, professor de 2º e 3º ano, Laírton Hartmann Miller, diretor, Márcia Fátima D'Ambros, professora de Ciências, Maristela Bresolim, professora de Artes, Rafaela de Oliveira Paterno, AE, assistente educacional, Rosilete de Souza, professora de Educação Física, Viviane Cares de Souza, professora de Matemática. Assinados pela professora Ana Glória Raldi, pela Deise Riveles e pelo Laírton Miller. Então, gente, isso foi o assunto que nos levou a... Nossa, o que aconteceu aqui? Esse foi o assunto da reunião da ADR. Eu tenho mais aqui, o meu computador deu pau, só um pouquinho. A gerente, a Cristiane Silstoff, discorreu sobre o processo e enfatizou que o atual prefeito, legalmente, o atual prefeito Tamanini, legalmente não pode, nesse momento, assinar atos que ultrapassem o governo e falou o tipo ou os tipos de convênio que podem haver. Existem 2 tipos possíveis, um em que a prefeitura assume todo o passivo da escola e outro em que assume os funcionários. Nesta situação, é importante que se frise, o Fundeb viria descontado dos salários dos professores que seriam pagos pelo Estado. Caso não haja a municipalização, 12 professores serão remanejados. Eu digo, gente, que também ficou claro que se o prefeito não efetuar o convênio até janeiro de 2017, a escola voltará à situação anterior à carta de intenções e voltará a ser fechada. Então, o problema não está resolvido. Depende, hoje em dia, da vontade política da nova equipe que vai assumir a partir de 1º de janeiro de 2017. Nós estamos fazendo toda a parte que nos é possível legalmente para que se mantenha. Importante dizer que uma escola não é simplesmente um prédio. Em Corupá, esse prédio é muito importante pelo seu aspecto histórico e por estar aqui há tanto tempo. Mas uma escola é principalmente o corpo de professores e de gestores que dão vida a ela. E quando se pede a municipalização da escola, se pede exatamente isso que está escrito nessa carta, que se mantenha esse corpo, porque sem esse corpo ela perde sentido. Então essa é a responsabilidade que nós vamos cobrar de quem assume a prefeitura a partir de 1º de janeiro de 2017, porque eu tenho ouvido e ouvi muitas vezes falarem de que se ouviria a comunidade e após ouvir a comunidade se tomariam as ações. Então este é um grande clamor da comunidade que eu tenho plena certeza de que quem assim prometeu
irá cumprir. Né? Se me permite, vereador. Pois não? Até é interessante frisar o quão importante é a manutenção do corpo pedagógico do colégio, a fim de que, assim, né, quando você tem numa escola um quadro efetivo e que lhe dá continuidade de ano após ano, né, isso automaticamente ele se torna, não apenas no quesito assim de um maior qualitativo na parte educacional pedagógica, afinal de contas, né, todos sabem que quando o professor tem uma continuidade de atendimento, ele já, muitas etapas vão além. Você não precisa analisar a diversidade dos alunos, ter o conhecimento da comunidade escolar, a questão do planejamento fica mais tranquilo de fazer, né? E também para a própria comunidade, porque ela já identificou naquele profissional docente, naquele quadro de funcionários da escola, já tem o contato ambientado também, né? É muito melhor, pedagogicamente falando, que se tenha essa continuidade de docentes, né, do que todo ano você discorrer. Que o professor ACT, você dificilmente vai acabar, sempre vai ter casos em unidades educacionais que tu tem o ACT, mas todo ano daí muda o professor. E quando não muda, dentro do próprio ano letivo, por 4 vezes, às vezes, né? Isso também acaba, infelizmente, acontecendo. Jonei, é só importante que tu fale o que é o ACT. Tem muita... O ACT ele é admitido em caráter temporário. É quando você tem uma vaga em aberto, né? Seja era por vacância, excesso de demanda, ou licença médica, ou licença maternidade de um servidor, né? Então, essa questão, que eu penso assim, né, se você tem a oportunidade, da municipalização nem se comenta, ela é totalmente viável, economicamente falando, né? Até acho que, em vez de pagar o valor de aluguel, deveria se pagar um valor maior já de uma negociação de compra, que eu penso que é mais adequado também. Era o nosso projeto. Sim. E consequentemente, se você tem já docentes naquele colégio, né, muitos até são residentes no município de Corupá, são famílias aqui, trabalhadores daqui, né? Mas indiferente de quem vem de Jaraguá do Sul lecionar aqui também, tem a sua familiaridade já com o colégio, né? Então, penso que para os alunos e para os pais isso se torna muito prático. E exemplos, né? Eu não participei da reunião, Ed, mas eu conheço exemplos aí no estado afora da gestão compartilhada, que é um processo que se iniciou lá na época em que o atual senador Paulo Bauer era secretário de Educação do Estado, que vem já disseminando no estado de Santa Catarina essa questão de gestão compartilhada. Ela é contrato conveniado, está no papel, não tem erro, sabe? Então, automaticamente, ela é prática de ser cumprida, né? Mas, né, eu penso que toda a comunidade, se for consultar os pais hoje, eles querem que se mantenha também o corpo docente. Afinal de contas, já tem essa familiaridade com os técnicos que lá estudam. Obrigado. Legal. Obrigado, Jonei. Bom, então, o convênio deverá ser firmado até janeiro de 2017. Naquela ocasião, o João pediu que se marque a audiência com o Deschamps, o que nós já estávamos fazendo, de qualquer forma, né? Mas, especialmente, ele enfatizou que ele quer o aval dos bombeiros. E pediu também que além do Carlinhos Chiudini, o Silvio Dreve que esteja presente. Então, só para reportar o que aconteceu na reunião. O Jean falou do evento na escola e do baixo-assinado, como a PP deixou claro que quer a manutenção, além da escola, do quadro de funcionários, bem como todas as turmas. Isso aqui eu não entendi muito bem. A Diana disse que os professores do Estado são estatutários e os do município se elitistas. Eu não sei qual é a implicação que isso... Na realidade, assim, né, os regimes previdenciários são diferentes, né? Mas, pelo que até foi lido ali, né, no relatório da reunião, o que acaba acontecendo, né? O Estado sabe quanto é o custo da folha docente efetiva dele hoje no Colégio São José. Automaticamente, esse valor, mês a mês, já viria descontado do Fundeb. Né? Eu só não tenho certeza se
porque o Estado, o que ele faz com o Fundeb e demais recursos provenientes? Ele informa o FNDE de que houve a municipalização dos X alunos da unidade número tal, né? Aí eu não sei se é ele que desvincula o recurso e joga na conta do município, e daí deduz o valor da folha de pagamento, ou se vem o valor, o montante comum completo do FNDE direto para o município, e daí o IPREV, que é o Instituto da Previdência do Estado, emite uma guia de que o município pague para fazer o pagamento via professores, né? O que eu entendo que é bem claro é assim: não é o município que deposita na conta do salário do professor do Estado, e sim ele vai receber do Estado, né? Ou descontado do município, ou o município fazendo o repasse para o IPREV, que é o Instituto Previdenciário. Então, né, problemática eu não vejo, né? São apenas regimes diferentes a fim de que, assim, né, hoje no município é CLT, então é a previdência normal. O Estado, como todo regime próprio, tem uns benefícios, né? Tem seus ônus e seus bônus, né, Margot? Mas tem a sua previdência própria. Bom, é importante frisar aqui que esse recurso vem do governo federal para o Estado ou para o município, né? Então, de qualquer forma, não há ônus ao município. Pelas contas que foram feitas, e inclusive apresentadas aqui pelo diretor, né, pelo Laírton, a conta é superavitária, porque nós temos aí 1.860.000, que foi o custo, e se nós somarmos todos os créditos que vêm além do Fundeb, vai dar 2.100.000 e pouco. Então, sobra dinheiro, o que era justamente o que a gente sempre estava pensando, seria o suficiente para nós comprarmos o prédio. O Carlinhos Chiudini ainda disse que temos que voltar ao assunto da compra do prédio. Por que voltar? Porque esse assunto já vem sendo discutido desde 2009. Né? Em muitas ocasiões foi mexido, e aí não tinha dinheiro, as freiras não queriam vender, daí o preço não deu certo, e foi e voltou. Mas o importante para mim aqui é a sinalização do Carlinhos Chiudini, né, de que se ele me coloca numa reunião da ADR, onde ele é secretário de Estado, onde ele é a pessoa mais importante, de que nós temos que voltar a isso, ele está se comprometendo a nos ajudar a essa compra. Então, gente, é isso daí. Ele também colocou naquele dia de que muitos municípios simplesmente municipalizaram todas as escolas, né? Isso aconteceu em muitos, ele não me falou quantos aqui, mas eu fiz a anotação do que ele disse. Então, gente, esta é a situação desse momento, né? A carta de intenções está colocada, na verdade, agora a bola está no campo do adversário, não é? Nós temos certeza, como eu já disse antes, de que ele... Oi, boa noite. De que ele com certeza vai honrar aquilo que vinha sendo falado em campanha, de que a comunidade será ouvida. A reunião começou com este assunto, mas a reunião era extremamente importante, porque ali estariam sendo decididas todas as ações do governo para o ano que vem. Talvez não foi avisada a equipe de governo que estava lá presente, ou talvez não tenha sido, enfim, de qualquer forma, quando acabou esse assunto, todos se retiraram. Foi uma pena, porque ali nós ficamos sabendo tudo o que vai ser feito no próximo ano. E tem ações extremamente importantes para Corupá, que com certeza também podem ser buscadas na internet, mas se a gente está lá, a gente pode discutir e, naquele momento, saber se é interessante para nós, o que pode ser eventualmente mudado, porque ainda são as ações que começam a ser, ou melhor, que já estão discutidas, mas elas sempre podem sofrer alterações, né? Mas então, gente, o que eu tinha para falar para vocês era isso, e eu só queria dizer ainda não, acho que era isso aí. Não, eu só queria fazer uma brincadeira. Perguntaram se eu passei o dia na praia, mas, na verdade, não. Todo mundo sabe da desgraça que se abateu aí sobre as praias, né? E eu estava muito triste que eu não ia no encontro como é que foi? Transbanana Lama, né? Por sorte, eu não fui, Alisson,
porque à meia-noite eu fui à Barra Velha e o mar estava passando por cima enfim, de tudo lá. Eu fui para defender a minha casa, né? Na minha casa não houve problemas, mas a minha vizinha, que tem uma pousada, foi terrível. Eu sei que nós temos na frente da nossa casa um barranco de quase 3 metros. Daí vem a praia. Passou uma onda por cima daquilo com pelo menos uma lâmina de água de uns 50 centímetros. Estourou os vidros da pousada, arrancou uma escada que tinha para a gente conseguir subir a praia, e naquele local onde estava a escada não tinha vegetação nativa. Daí a gente começa a ver a importância, né? Hoje em dia, os órgãos aí de preservação pegam muito no pé da gente para que você não faça alterações naquela vegetação nativa, né? Onde tinha vegetação nativa, o barranco ficou intacto, a água correu por cima. Então, aonde saiu a escada, ficou a areia nua. Em questão de meia hora, aquilo estava pelo menos uns 2 metros mais baixo do que o resto, e a partir daquele momento todas as ondas que quebravam na praia, mesmo menores, entravam dentro da pousada da minha vizinha. Aí nós ficamos a noite inteira jogando areia para fora e tal, mas mesmo assim, de manhã cedo, quando o dia clareou, nós tínhamos 1 metro de areia dentro da pousada, da recepção e tudo mais. E daí no outro dia a gente foi fazendo remendos, enchemos com sacos de areia, aquilo lá, e ninguém lembrou de passar um bronzeador, né? Aí voltamos tudo vermelho que nem os pimentões. Mas era isso, gente. Tá? Uma boa noite a todos e obrigado pela presença do pessoal aí, né? Bom, não tendo mais nenhum inscrito, eu gostaria de comentar, quando no período de 30 dias, em setembro, que assumi a prefeitura, eu fui questionado por muitos munícipes sobre vários assuntos. Não vou citar aqui todos, mas um deles era o embelezamento da cidade. E eu fiquei feliz que, mesmo não tendo conseguido acabar tudo por questões de tempo de chuva, né? Foi feito agora, esse final de semana, a pintura do nosso acesso aqui da Roberto Zaidan, né? E as pontes foram pintadas, as ruas foram varridas. Infelizmente, isso tem que ser mantido, né? A máquina deveria ser comprada para o nosso município. Mas eu vejo assim que grande parte daquilo que fui questionado, eu acho que consegui cumprir, dentro das condições, né? Não podemos atender todos. E também gostaria de salientar aqui que é importante a presença de pessoas aqui nesse plenário, e infelizmente nós estamos em fim de jornada, em fim de mandato, né? E o que acontece? Não apresento mais indicações porque o prefeito já está acabando o seu mandato. Os projetos não vêm mais de lá porque já não querem ser comprometidos com o futuro governo. Então, estamos aí assim com reuniões bastante curtas, né? Pode falar. Não, eu só queria, desculpe, eu acabei não mencionando a Andressa, a Rosângela e o Laírton, que também estão presentes hoje. Então ficam registrados todos os presentes. Então, pessoal, só continuando, gostaria então de pedir até certo desculpa, porque não é culpa nossa, né? Na verdade é a conjuntura atual, né? Um governo acaba, o outro entra e vamos fazer força para que o ano que vem estejamos todos aqui, né? Prestigiando os vereadores eleitos. Nós temos aqui o Alaor, temos o Beto, temos a nossa vereadora lá, Andressa. Né? Tem mais alguém aqui? O Laírton. O Laírton também está aqui.